desse mundo espiritual enxerga o suicídio? O suicídio é um problema sério, tá? Eu vou repetir, eu não falo por moral, eu não estou ligado a religião nenhuma, eu falo por observação. O que acontece? Há um campo energético permeando o corpo. Quando eu destruo o corpo por deliberação, o corpo cai, mas o campo energético não desfaz, o Petri. E a função do campo energético era ligar o espírito à matéria. Como o corpo cai e o campo energético não estava desfeito, não gastou durante o tempo de vida, ele mantém o espírito agregado próximo do corpo. A literatura espiritual em geral, você vai ver por vários autores, sempre fala de espíritos que ficaram apegados ao corpo por suicídio, sentindo tudo, porque a energia não desgastou. Esse é o lado técnico. O segundo lado, muitas vezes um suicida já acalenta a ideia de se autodestruir há muito tempo. A família às vezes não sabe, né? Então existe a ideia de autodestruição, não só do corpo, mas da consciência, porque a pessoa quer deixar de existir, ela não quer pensar. Quando ela derruba o corpo e se vê pensando, ela não resolveu o problema original e não deixou de pensar e perdeu o veículo físico. Então o problema da autoculpa para o suicida é enorme, porque ele não alcança o objetivo que era destruir a consciência. Ele continua existindo. O que eu estou falando não é uma religião. Você sai do corpo e vê. Eu já dei muito passe em pessoas que mataram o corpo para ajudá-las do lado de lá. E existe agravante e atenuante. Tem gente ótima, caráter ótimo, que sucumbe durante uma prova e se mata, mas a qualidade do caráter dela é muito boa. Rapidinho ela melhor. Agora, existe o suicida com mau caratismo, uma pessoa do mal que suicida. Juntou uma coisa complicada com a outra, Petri. E outra, eu tenho muito cuidado de falar de suicídio, porque eu respeito muito os parentes da pessoa que se foi, que sofrem com isso. Mas eu tenho que passar informação, inclusive para evitar que outros façam suicídio de novo. Sempre que se fala de suicídio em aberto, tem um monte de gente que vem defender o suicídio. Não pode ser defendido, porque você está estimulando o outro a fazer. A gente tem que falar contra, mas não é por idealismo. É muito ruim. A gente dá trabalho para descer aqui, engravida uma mulher, fica dentro do corpo dela 9 meses, cara. Depois, todo o processo de crescer e a gente vai e destrói. É igual você chegar na escola, você entrou em fevereiro e vai finalizar um ano letivo em dezembro para ver a média. Aí em agosto você sai da escola. Como é que você vai tirar a média? O suicídio é alguém que saiu antes do final do ano letivo da vida. E aí fica faltando alguma coisa. Agora, eu não estou dizendo que todo suicídio é assim, mas a maioria que eu pude observar, as condições não ficaram legais. Alguns casos tinha atenuante, outros tinha agravante, e sempre o cuidado de condenar o suicídio, não o suicida. O suicida precisa de carinho, compreensão, uma luz legal para retomar a vida em qualquer plano que seja. Agora, o suicídio enquanto ato precisa ser combatido por toda pessoa esclarecida e responsável para evitar que outras pessoas façam. Nós precisamos valorizar a vida e falar disso o tempo inteiro, mesmo com problema, mesmo alguém agora no fundo do poço, não dá mais para cair, agora só resta subir. Então ela tem que desenvolver alguma coisa. E aí é que entra estudos espirituais, porque dá um conteúdo legal que valoriza a vida e impede a ideia do suicídio. Petri, é muito importante você, por exemplo, uma hora que você puder trazer aqui, tem profissionais que trabalham com valorização da vida. Traga alguns deles aqui para você conversar. Isso tudo é o que eu te falei do ato bom que a gente faz no público, porque combater a ideia do suicídio é sanear mentalmente as pessoas. Todas as pessoas que mexem com a parte espiritual vão falar a mesma coisa. A questão do suicídio é muito complicada, mas eu não estou falando de moral, nem estou condenando. Eu já ajudei tantos do lado de lá, mas não é uma coisa legal. E o que eu sugiro para quem está assistindo a gente, eu não estou dentro de cada um, não sei o problema, resista o que for, desenvolve alguma coisa até o momento final da morte, que não seja causado por nós, que seja um momento final causado pela natureza, até que outro possa causar, mas que não a gente. E a diferença para um assassinato é que no suicídio existe a ideia da autodestruição. No assassinato, a vítima não estava querendo morrer, ela foi expelida. Enquanto que no suicídio é uma implosão. Né? Ela tá para dentro, ela acaba ficando presa dentro do mundo mental, em loop. Aí precisa de terapia do lado de lá, mas vai variar de pessoa para pessoa, mas nunca é uma coisa legal. E outra coisa para arrematar. Petri, quando você vai contra uma lei da natureza, você se dá bem? Não. As leis da natureza são maiores. Se você encostar a mão numa panela quente, o que vai acontecer? Você vai queimar o dedo, seja você uma pessoa do bem ou do mal. Então, se você pular de um precipício e se arrebentar lá embaixo, isso independe do seu caráter. Você pode ser uma pessoa boa ou ruim, você vai se arrebentar.
existem leis da natureza, cara, que nós não podemos violar. Então, descemos para cá para viver, é uma coisa da natureza, a expressão viva, vamos aproveitar o que der até o momento final, e quando a gente passar por lá de lá, que a gente possa ter tirado da vida experiência, porque a gente lutou, batalhou, e eu sei que tem gente que batalha e mesmo assim às vezes comete suicídio, e era uma pessoa boa, mas uma situação ruim apertou, a gente sabe, vamos dar ajuda para ela para passar. Mas aqui embaixo, o ato do suicídio é muito complicado e a gente tem que ser muito responsável em falar nisso.